versículo 11 até o 15. Bem rapidinho. Jesus já falou um bocado, viu? Se fosse para acabar agora, o raio é já cheio. Diz assim a palavra. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Amém. Aleluia. Irmãos, nesta noite, estava naquele cantinho ali, e Deus ele me lembrou esse capítulo, que um dia eu já fiz até um esboço. E vamos ver que Jesus, ele está indo para uma cidade chamada Naim. Mas ele não ia só. Ia ele, os discípulos dele e uma grande multidão. E quando Jesus chega na porta da cidade, ele se depara com uma grande multidão também. Vinha a viúva, o filho dela morto, e uma grande multidão também. Nós vamos ver duas multidões. A multidão que vinha com Jesus, acredito eu que ela vinha glorificando a Deus. Acredito eu que ela vinha exaltando, cantando, por quê? Porque vinha com Jesus. E a outra multidão, acredito eu que vinha chorando, vinha clamando, vinha triste, por quê? Porque um filho tinha morrido. E quando eu leio esse versículo, eu vejo a tristeza se encontrando com a alegria. Aleluia. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo a morte se encontrando com o dono da vida. Aleluia. E o dono da vida está aqui nesta noite para falar ao teu coração. Aquilo que morreu, ele quer ressuscitar. Aquilo que está perdido, ele quer ressuscitar. Porque ele é o dono da vida. Aleluia. E aquela mulher tinha perdido, se ela era viúva, ela tinha perdido o seu marido. E vamos entender que aquela mulher, naquele tempo, quando perdia o seu marido, ela ia depender do filho. Mas só que o filho dela morre. E o que ia acontecer com ela? Ela ia ficar desprezada pela sociedade. Mas o que foi que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou o filho dela. E fez que ela tivesse outra oportunidade de não ser rejeitada pela sociedade. Então Jesus, ele mostra para você nesta noite. Se você se sente rejeitado pela sociedade, se sente sujo, se sente um pecador, Jesus hoje, ele quer mudar essa história. Como ele mudou daquela viúva. E a Bíblia vai falar em Jó 41, 22, que diante dele, até a tristeza salta de alegria. Oh, glória a Deus. Nesta noite nós temos que entender que a tristeza, quando se encontra com Jesus, ela tem que bater em retirada. Quando a tristeza ela se encontra com Jesus, há uma alegria.
E você que escuta esse alto-falante, você tem que entender que Jesus pode mudar a sua vida. Mas Ele só vai mudar a sua vida se você entregar a sua vida a Ele. E você se pergunta, por que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus? Nós vamos entender que Jesus ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Nós vamos entender que sem Jesus a humanidade estava perdida, estava caminhando para o abismo, para o inferno. E Jesus, ele pagou esse preço. Aquela chicotada, aquelas bufeteadas, aquela cruz, aquele todo sofrimento, era para mim, para você, que somos pecadores. Aleluia, meu Mas Jesus, pelo grande amor que Ele tem por mim e por você, Ele pagou o preço. Verdade. Livrou a gente da garra de Satanás. E nos deu uma outra oportunidade de ter uma comunhão com Ele. Através da morte dele, Ele nos livrou do inferno. E como o irmão Alexandre leu, João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que entender uma coisa aqui. Muitas pessoas falam assim: eu creio em Deus, mas muitas vezes só crê de boca. Só fala, eu creio em Deus. Mas quando nós vamos estudar essa palavra crer, essa palavra significa seguir. Se eu creio, eu tenho que seguir aquilo que eu creio. A Bíblia vai dizer que se você só crê de boca, é como um corpo sem espírito. Não serve para nada. Então nesta noite, examine-se você, como é que você está. Você precisa entregar a sua vida a Ele, para que Ele venha ressuscitar aquilo que morreu, para receber a salvação no céu, e para você ter uma vida com Ele. Como os irmãos já falou, tem tribulação? Tem. Tem sofrimento? Tem. Mas o que muda é que Jesus está segurando na nossa mão. Igual Isaías 41, versículo 10 que vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Não se assombres, porque eu sou teu Deus. Te ajudo, te sustento com a destra da minha mão. Então nós servimos a um Deus que tem uma mão poderosa. Nós servimos a um Deus que Ele dá oportunidade para o pecador se arrepender e entregar a salvação nele. Amém? Eu queria agradecer minha rica oportunidade, em nome de Jesus.